Vamos falar sobre psicologia. Está conosco aqui Joemile Nunes, no nosso quadro A Psicóloga em Sua Casa. A Psicóloga em Sua Casa, com Joemile Nunes. Joemile Nunes, como é que tá você? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo em paz, graças a Deus. Joemile, já começo perguntando para você o seguinte: o que é, do ponto de vista científico, o alcoolismo? Então, o alcoolismo se trata de uma dependência, né? Uma dependência química. A gente vive numa sociedade, né? E com uma cultura que trata o álcool como uma droga, que na verdade que não trata o álcool como uma droga, né? A gente esquece que o álcool é uma droga. E na verdade o álcool talvez seja a droga mais pesada que nós conhecemos, tendo em vista o seu potencial de destruição, né? De fácil acesso, né? O fácil acesso, a liberação moral, né? A gente tem acesso fácil, desde muito cedo, nos mais diversos ambientes. Então, assim, o álcool, ele é uma droga, certo? Isso é preciso ficar marcado. O álcool é uma droga que tem efeito no sistema nervoso central. O álcool é um depressor do sistema nervoso central. E vários fatores podem criar dependência em relação ao álcool, né? Fatores genéticos, fatores psicológicos, culturais e por aí vai. As pessoas, a ciência mostra que quanto mais cedo o acesso ao álcool é possível, maior a chance de uma dependência. Uhum. Então você considera que o álcool é uma droga que é uma das drogas que mais causa dependência, que mais tem facilidade em causar uma dependência, é isso? O álcool ele é uma droga pesada por causa do seu fácil acesso e por causa do seu potencial de destruição, certo? A dependência vai variar bastante de acordo com o organismo da pessoa, né? E uma série de questões sociais, psicológicas, genéticas, entende? Uhum. Certo. Então, como seria identificar essa dependência? Como a pessoa perceber, estou dependendo do álcool, isso não está mais normal? Olha, a dependência é o que a gente chama de compulsão na psicologia, né? Ou seja, tem uma necessidade. O uso do álcool, o uso dessa droga, serve para sanar alguma coisa. É isso que caracteriza a dependência, né? Eu preciso disso para, né? Aí a gente vai ter vários comportamentos em relação ao álcool. A gente vai ter aquela pessoa que precisa beber todos os finais de semana. Então, ela encerra o expediente na sexta-feira, ela começa a beber e ela bebe até a tarde do domingo. É o que a gente chama de alcoolistas funcionais, né? São pessoas que conseguem manter os seus trabalhos, né? A sua vida laboral sem ser prejudicada. No entanto, a família não tem contato com ele durante o final de semana, né? Ele chega em casa bêbado e vai direto dormir. Estou falando ele porque a gente, né, sabe que a maioria das pessoas que sofrem com alcoolismo são homens. Não que as mulheres também não estejam expostas a isso. As mulheres também sofrem com alcoolismo, né? Mas, enfim, ele chega bêbado, ele vai dormir, ou ele fica agressivo, ou ele não tem contato com a esposa, ou ele tem um contato violento com a família. Essas coisas são muito comuns, né? Tem o outro caso que é da pessoa que passa o dia inteiro no trabalho, mas precisa beber para dormir. Então, ele bebe para dormir. Todos os dias ele precisa beber, senão ele não consegue dormir. Ou ele bebe para desestressar, ele chega muito estressado e ele precisa beber para relaxar. Eu conheço muitos que bebem
tomam uns 3 doses para abrir o apetite. Para almoçar, né? E beber para relaxar ou para abrir o apetite é errado? É um comportamento nocivo a longo prazo? A longo prazo é possível que se torne nocivo, né? A gente não pode fazer essas afirmações. Vai ser nocivo ou não vai ser nocivo? Porque, por exemplo, o nosso corpo tem uma certa tolerância, né? O álcool é uma droga também que envolve uma questão de tolerância. Determinadas doses não são nocivas, dependendo de que tipo de uso você faça. A questão de beber para abrir o apetite é uma coisa extremamente cultural, né? A gente chama, inclusive, de aperitivo. Meu avô chamava de aperitivo, né? Vou tomar um aperitivo. O que é que acontece? O álcool em dose, até uma certa dose, ele é, inclusive, um protetor vascular, né? Então, é até bom. Todos os dias? Mesmo todos os dias. O que é um problema? Quando essa dose vai aumentando, uma vez que você ficou mais tolerante. Uhum. Então, assim, realmente existe essa coisa de beber para abrir o apetite. Ou beber porque é um protetor vascular. Tudo bem, não tem problema. Mas se você bebe para resolver alguma coisa, se você bebe para conseguir ficar animado, se você bebe para relaxar, se você bebe para ficar descontraído, para ficar valente, né? Para conseguir conversar com as pessoas, ou para ficar corajoso, né? Então, assim... Tem uns que ficam ricos também, né? Aí já é o processo da euforia, né? Quando a dose de álcool é mais elevada, né? Já afetou o sistema nervoso. E aí tem esse processo, né, de diminuir a percepção. Então, uma série de atitudes ficam mais desinibidas. Verdade. Se eu sou tímida ou se eu sou covarde, mais alegre, né? eu fico mais alegre, fico mais corajosa. Se eu tenho mais controle financeiro, eu fico rica, eu pago para todo mundo, eu aposto, eu marco de beber na minha casa, semana que vem vai ser na minha casa, né? Isso aí acontece em virtude dessa desinibição, né, provocada pelo efeito da droga no nosso cérebro. Eu fazendo uma pesquisa e vi que aqui no Brasil 10% da população sofre com alcoolismo. Os homens correspondem a 70%, segundo essa pesquisa, e as mulheres 30%. Qual a diferença? Uma pessoa beber por vício e beber, digamos, socialmente? Exatamente a necessidade. Eu bebo socialmente porque a bebida ela traz algum prazer, porque é um evento e culturalmente, né, a bebida está associada à celebração, ao encontro. Isso é beber socialmente. O vício, como a gente já conversou em outro momento, está relacionado a uma dependência, a uma necessidade. Eu preciso beber, senão eu não durmo. Eu preciso beber, senão eu não consigo conversar com o meu patrão. Eu preciso beber, senão eu não consigo dançar. Eu preciso beber, senão eu não consigo relaxar. Então, sempre vai ter uma necessidade. O vício está relacionado a uma necessidade, sanar algo. Como tratar do alcoolismo? Olha, o SUS tem protocolos para alcoolismo e para tabagismo, né? Se qualquer pessoa que estiver ouvindo quiser tratar a dependência do álcool ou do cigarro, pode procurar o médico da sua área, né, na atenção básica, que o SUS disponibiliza um protocolo com medicação e acompanhamento médico. É fundamental, né, o acompanhamento terapêutico também. A gente se coloca disponível no Espaço Conatos para fazer esse acompanhamento, certo? Então, a gente precisa primeiro entender que o alcoolismo é uma doença, é um sofrimento, né? E aí a participação das famílias, da comunidade é fundamental nesse sentido. Não tratar o alcoolista como alguém
que não tem força de vontade, que não tem determinação. Existe ali uma dependência química, né? O cérebro dessa pessoa precisa daquela droga. Inclusive, se ele fica sem a droga, vai ter o processo da abstinência, ele vai sofrer vários efeitos fisiológicos nesse sentido. Então, precisa de acompanhamento terapêutico para entender essa necessidade, tratar essa necessidade do ponto de vista social e psicológico, e precisa do acompanhamento medicamentoso para suprir esse organismo que depende dessa droga com outras drogas menos nocivas. Então, o alcoolismo, ele tem cura, né? Ele tem cura. Aí eu te pergunto o seguinte, a própria pessoa consegue identificar que está se tornando dependente do álcool? Isso é uma questão, né? Na nossa sociedade é muito difícil para as pessoas admitirem que há uma dependência, né? E o que torna mais difícil o tratamento do alcoolismo é que não dá para tratar o alcoolismo sem a disponibilidade do alcoolista. A gente pega nosso pai, né, pelo braço, leva no cardiologista, faz o exame, força a barra, né, dá o remédio. Já é difícil. Com o alcoolista é impossível. Se ele não tiver realmente, né, consciente de que ele tem uma doença, de que precisa de um tratamento, né? Se ele não tiver entendido que o que ele tem é uma doença, como é a diabetes, como é a pressão alta, como é o colesterol alto, como é tantas outras doenças, o tratamento fica impossibilitado. Eu já vou passar para a Isabela, mas só uma última questão. O alcoólatra, a abstinência pode causar um surto nessa pessoa? O próprio álcool pode causar um surto. A abstinência não. A abstinência, ela pode causar tremores, ela pode estar associada a questões psíquicas também, mas o uso do álcool compromete o sistema nervoso central. Então, pode ter, né, crises psicóticas em função disso, pelo uso ou pela abstinência. Tanto faz, então, né? Uhum. Em sua experiência, você já acompanhou alguém nessa situação? O que é que geralmente surge? O que é que geralmente é discutido? A questão sobre por que você bebe, geralmente surge? Sim, sim. É muito comum, assim, que as pessoas... A gente tem uma dificuldade, na verdade, que é sustentar, né, a compreensão das coisas, às vezes. Então, assim, surge, só que não é simples da pessoa sustentar. Então, o trabalho tem que ser... Não é direto. A psicoterapia, ela tem esse aspecto, né? A pessoa, para se disponibilizar para o processo terapêutico, tem que entender que não é como tomar uma medicação e sentir o efeito imediato. Você vai absorvendo, compreendendo, assimilando aspectos da maneira como você funciona, de maneira processual, né? Não é como se você entendesse e tivesse resolvido, né? Várias coisas você entende racionalmente, mas o seu corpo ainda continua funcionando de uma maneira, né, que é conflitante, né? Então, assim, isso aparece muitas vezes dentro de outras questões, né? A pessoa procura a terapia por outras questões, o alcoolismo aparece como uma característica e a gente vai tentando trabalhar da maneira mais acolhedora possível. É verdade que ansiedade, angústia e insegurança faz com que a pessoa seja um dos motivos para a pessoa se tornar um alcoólatra? Ou é mito? Não, é verdade. Os fatores psicológicos são um dos principais fatores, né, que determinam a possibilidade da dependência, né? Como a gente estava conversando, eu me sinto insegura e eu vou sair com os meus amigos. E aí tá todo mundo conversando e eu não consigo conversar.
Então eu bebo para conseguir interagir, eu bebo para conseguir dançar, eu bebo para conseguir falar do meu trabalho. Tá todo mundo falando, né? Que comprou um carro, que foi promovido, que não sei o quê. E aí eu fico travado. Então o álcool, ele diminui essas travas, né? Ele desinibe. E isso, a insegurança, a ansiedade, a depressão, são fatores de risco para o alcoolismo, sim. Joemile, minha última pergunta. Você falou que tem tratamento, sim, para o alcoolismo, tem terapia. Eu queria saber se tem algum remédio para o tratamento. Eu estou lembrando aqui que tem aquelas tal de umas garrafadas, né, que as pessoas fazem. Existe um remédio para o alcoolismo? Então, o remédio associado ao processo terapêutico, sempre. Tem né? que ser os dois, né? Tem que ser os dois. Eu não saberia te dizer qual é a medicação que é usada, né? Mas eu sei que o SUS, por exemplo, disponibiliza esse tratamento. Tem a última pergunta, Isabela, rapidamente? Os alcoólatras anônimos. Alcoólatras É uma Anônimos. associação, acho que muito aliada e importante nesse processo, né? Isso. Faz parte do processo terapêutico, né? Do apoio comunitário, tudo isso. Os Alcoólicos Anônimos é um grupo fundamental no Brasil no suporte ao tratamento do alcoolismo, né? Que tem por base, né, o sigilo, né? O respeito à privacidade das pessoas que fazem parte. É um grupo que tem fundamentos, né, sérios e que tem um trabalho muito, muito importante nesse campo. Agora sim, Joemile, a última pergunta é da Railda Santos. Ela disse, até você já comentou sobre isso, eu quero fazer uma pergunta. É normal a pessoa beber todo final de semana ou não? Então, a gente vai ter que separar aqui a questão cultural da questão do vício, né? É comum que, por exemplo, a gente falando de Cícero Dantas, o lazer seja beber na casa dos amigos, beber no bar, beber na roça, beber em casa, convidar os amigos. Isso é cultural, não é necessariamente nocivo. Quando é que a gente vai identificar uma dependência? Se a pessoa não bebe, ela não fica bem. Se a pessoa não bebe, ela não se diverte. Eu tô fazendo um tratamento, não tô bebendo, não vou não. Que graça tem sair e não beber, né? Muito comum. Então, Demais. assim, esses sinais precisam serem observados. Todo mundo que não sai porque não tá bebendo é alcoolista? Não é isso. Mas a gente precisa começar a observar a necessidade do álcool nessas pessoas, né? A gente também deixou de falar das pessoas que, de fato, sofrem de um transtorno, né? Que bebem todos os dias, têm as suas relações de trabalho prejudicadas, têm as suas relações familiares prejudicadas, né? Têm as suas relações afetivos sexuais prejudicadas, né? Essa pessoa, ela sofre de um transtorno grave, que precisa de atenção imediata, né? O CAPS faz esse papel também, né? Nesse caso dos transtornos graves. O pessoal alcoolista que já está sofrendo esse nível de problema, pode procurar o CAPS, que vai receber acolhimento, certo? E aí a gente tem que falar também de como o alcoolismo, né, vai aumentar a violência doméstica, vai aumentar os problemas familiares, né, vai estimular a violência em função desse rebaixamento, né, das inibições. Uma pessoa que é pacífica, sóbria, fica violenta quando está sob efeito do álcool, né? Uma pessoa que é tranquila, mas sob o efeito do álcool vai agredir a esposa, vai agredir os filhos, vai brigar com um amigo na mesa do bar. Então, assim, é necessário tratar o álcool com a devida gravidade, né? O álcool, embora seja uma droga comum, uma droga liberada, uma droga legalizada, é uma droga que pode trazer muitos prejuízos. É beber moderadamente, né, Joemile? Beber com moderação e observar se você bebe porque você está celebrando, por motivos, né, positivos,
ou por motivos negativos. Se eu bebo porque eu tô mal, porque eu tô estressada, porque eu tô triste, porque eu tô ansiosa, ou se eu bebo porque eu tô com uma pessoa que eu gosto, porque eu gosto do sabor da bebida, porque eu gosto do efeito da bebida. Verdade. Geralmente as pessoas que bebem muito, quando alguém dá um conselho, eles ficam irritados. Por que isso? Durante o efeito do álcool? Não, geralmente, quando é um cara viciado, que alguém assim conhecido ou família... Porque não quer aceitar, né? Ele que fica é irritado, alcoólatra, né? Geralmente eles ficam estressados. Então, o dependente do álcool, ele vai ter alguma noção, né, de que o álcool está agindo sobre a vida dele de determinada maneira. Talvez ele não tenha noção que é um adoecimento, talvez ele não tenha noção que não é sobre determinação, força de vontade, fé, coisas do tipo. Mas é muito... Qualquer pessoa se incomoda quando alguém chega para mim e diz assim, você é assim, 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 eu sei que eu sou, eu fico chateada, né? E tocou na ferida. Com o alcoolista não é diferente, né? Eu conheci muitas pessoas, na verdade, no passado, que bebiam muito, né? E quando a gente dava conselho, não, que nada, é normal isso e aquilo, não, mas o cara era viciado mesmo. Tá certo. É difícil para quem tem uma dependência ouvir que aquilo tá fazendo mal para ele ou que ele tem que parar quando ele ou ele não se vê sem aquela substância ou ele não sabe como parar, não sabe como sair dessa dependência, né? Porque, assim, a questão do conselho tem uma coisa que é boa, mas tem uma coisa que é muito ruim. As pessoas se sentem ótimas dando conselho, né? Porque resolver o problema do outro é muito fácil. Verdade. Resolver o problema do outro é rápido, é simples. Então, assim, eu tenho um problema, você me diz, resolva. Aí, pronto. É como se tivesse resolvido só porque você falou resolva. E não é, né? Então é estressante saber que você tem uma coisa que é difícil pra você e fica toda hora alguém dizendo, olha... Irrita mesmo, né? Tá certo, então. Joemile, a gente agradece demais aqui a sua participação. Quem sabe a gente pode voltar com esse tema, né, futuramente, para tirar dúvidas. Sim, esse tema é um tema que a gente tem bastante coisa para bem abrangente, né? Abraço para você. Esse foi o quadro A Psicóloga em Sua Casa de hoje. Recebendo aqui Joemile Nunes, falando sobre alcoolismo. Abraço para você, Joemile, e bom fim de semana. Se vocês quiserem, a gente pode... Tá gravando ainda? Tá sim, pode falar. Se vocês quiserem, a gente pode pensar numa série aí de mais 2 ou 3. Perfeito, perfeitamente. E os ouvintes mandam as dúvidas, né? Eles mandam Fumar as dúvidas. também, né? Um Prontinho. tema muito importante, né? Isso. E a gente pode fazer essa sequência. Próxima semana... E mais uma ainda sobre alcoolismo. Prontinho. Beleza. Estouramos